E vamos continuar estudando o Príncipe de Maquiavel? Então vamos lá. Carta de Maquiavel a Francisco Vettori. Francisco Vettori era o grande amigo de Maquiavel, escritor e diplomata. Vettori nasceu em 1474 a 1539. Pertencia a uma antiga família florentina. Esteve numa missão diplomática na Alemanha com Maquiavel em 1507. Foi embaixador de Florença, em Roma, em 1513 e 1515. Magnifico oratore florentino Francisco Vettori, apud summum pontificem et benefactori suo Romae. Francisco Vettori, magnífico embaixador florentino, junto ao sumo pontífice, seu benfeitor em Roma. Magnífico embaixador, as graças divinas nunca tardam. Digo isto porque me parecia ter, não perdido, mas perdido de vista a vossa graça, já que há muito não me escrevies. E tinha dúvida sobre qual seria a razão, e não levava em conta todas as que me vinham à mente, exceto a de que me havias deixado de escrever porque vós tivesse escrito que eu não era um bom zelador de vossas cartas. E eu sabia que, com exceção de Filipe e Pagolo é a grafia antiga de Paulo. Provavelmente respeitando o sotaque florentino, Filipe Casavecchia e Paulo Vettori, irmão de Francisco, eram amigos íntimos de Maquiavel. Outros as viram por meio intermédio. Readquiri essa graça com vossa última carta de 23 do passado, onde fica contentíssimo de ver como exerceis honesta e tranquilamente seu ofício público. E eu recomendo que prossigais assim, porque quem deixa o próprio conforto pelo de outrem, perde o seu, e não recebe a gratidão daqueles. Uma boa lição de moral isso aqui, hein? Para muita gente esse recado serve, hein? Então vamos lá. E como a fortuna dispõe sobre tudo, né? Essa fortuna provavelmente, vamos ver qual é o sentido, mas provavelmente pode ser a deusa fortuna, da sorte, né? E por aí vai. Mas vamos ver se é esse sentido mesmo. É preciso deixá-la fazer, estar tranquila e não confortá-la. E lhe dar tempo para que consinta aos homens fazer qualquer coisa. E então vos estará bem trabalhar muito, zelar melhor pelas coisas. E para mim, partir da aldeia e fazer, eis-me. No encanto não posso, querendo render-vos a mesma graça. Dizer-vos nada nesta minha carta, além do que seja a minha vontade. E se julgardes digna de trocar com vossa, falo-ei com prazer. Estou na vila. Lo mia estou em vila, né? A expressão que está no original. É uma frase frequentemente usada como título desta carta. A vila era o albergatio, como a família chamava sua casa no campo. Tá. Estou na vila. E desde que se resolveram aqueles meus últimos casos, não estive 20 dias em Florença, a somá-los todos. Até aqui tenho matado todos com minhas próprias mãos. Levantando-vos-me ao raiar do dia, preparava o visco, substância pegajosa, então usada para caçar passarinhos. E partia com um tanto de gaiolas às costas, parecido com um gueta, ou jeta, mas deve ser gueta. Quando voltava do porto com os livros de Anfitrião. Anfitrião, alusão a uma história popular do século XV. Gueta, ou jeta, e Bírria, baseada na comédia de Anfítrio, de Plauto, servo de Anfítrio que acaba de chegar ao porto. Gueta leva uma carga de livros à mulher ao seu amo para informá-la da sua chegada. Então vamos continuar lendo. Pegava ao menos 2
no máximo 6 tordos. E assim passei todo setembro. Aqui tem uma nota do autor que diz que acreditava que Maquiavel queria dizer novembro e não setembro. Vamos lá saber por quê, não tem como, né? Depois, esse passatempo, embora desprezível e estranho, veio a faltar com o meu gosto. Desvoei, pois, qual é a minha vida agora? Levanto-me como o sol, e vou a um bosque meu que mandei cortar, onde fico 2 horas a verificar o trabalho do dia anterior e a passar tempo com os lenhadores, que têm sempre alguma desgraça à mão, ou entre eles ou com os vizinhos. Sobre esse bosque, teria a contar-vos 1000 coisas interessantes que me aconteceram ali. Com Frosino da Pesano e com outros que queriam essa lenha. Principalmente Frosino, que mandou buscar umas pilhas de lenha sem me dizer nada, e na hora do pagamento queria um desconto de 10 liras, que dizia ser seu crédito comigo há 4 anos, desde que me venceu na crica. Que é isso? Não sei também, gente. Jogo cujo objetivo é montar sequências de 3 cartas do mesmo naipe, em casa de Antônio Guicciardini. Provavelmente parente de Battista Guicciardini, citado em seguida, que era podestà da cidade de Prato, no norte da Florença, quando ela foi brutalmente tomada e saqueada por tropas espanholas. O podestà era o chefe da cidade medieval, uma espécie de prefeito. A queda de Prato precipitou a volta dos Médici em português. A Florença, outro membro da família Guicciardini, Francisco, também amigo de Maquiavel, foi um famoso historiador da época. Voltando, onde paramos. Fiz o diabo, quis acusar de ladrão o carroceiro, que vi que acreditava na história. Até João Maquiavel, um parente, mas não é filho nem irmão de Maquiavel, entrou no meio e nos pôs de acordo. Battista Guicciardini, Felipe Ginori, Tomás del Bene e alguns outros cidadãos quando soprava Tramontana, vento frio e seco que vem do norte. Cada um deles comprou uma pilha. Prometi a todos e mandei uma a Tomás, que chegou a Florença pela metade, porque empilhá-la estava ele, a mulher, o criado, os filhos, que pareciam gaburra quando bate a carne de um boi. Não tem a mínima ideia que seja gaburra, não tem nota. Tem. Oba, temos nota. Aqui não tem a numeração, mas do outro lado tem alguma coisa começando em gaburra. Depois a gente lê, peraí. Gaburra bate a carne de boi às quinta-feira com seus homens. Vamos ler. Gaburra parece ter sido um açougueiro, embora sua identidade exata seja desconhecida. A comparação é porque Tomás e seus familiares e criados empilhavam a lenha de forma tão compacta que lembrava o açougueiro e seus homens a bater a carne de um boi para reduzir suas dimensões. Continuando. De modo que, quando vi onde estava o ganho, disse aos outros que não tinha mais lenha, e todos fizeram cara feia. Especialmente Battista, que enumera esta entre outras desgraças de Prato. Hoje tem chá pra gente tomar com um livro. Bem chique, né? Só falta a árvore aqui atrás, ou aquela pilha de livro numa biblioteca, né? Onde paramos? Quando debaixo o bosque vou a uma fonte, de lá vou ver minhas armadilhas de passarinhos. Tenho um livro comigo, Dante ou Petrarca,
ou um desses poetas menores, como Tíbulo, Ovídio e similares. Leio suas amorosas paixões e seus amores e recordo-me dos meus. Comprazo-me com esses pensamentos. Sigo, depois pela estrada até a taverna. Falo com quem passa, peço notícia de suas aldeias. Ouço várias coisas e noto vários gostos e diversas fantasias dos homens. Vem então a hora do almoço quando, com minha turma, no original está em italiano, com minha brigata, literalmente a palavra brigata significa brigada militar. Aqui foi usada jocosamente no sentido de turma, gangue. Maquiavel refere-se à sua família, incluindo criados e agregados. Então, repetindo, vem então a hora do almoço, quando, com minha turma, com os alimentos que está pobre, desculpa, gente, que às vezes minha cabeça está com italiano na cabeça, aí vai para português e eu me baralho tudo. Como os alimentos que esta pobre aldeia e meu parco patrimônio comportam. Depois do almoço, volto à taverna. Ali está o taverneiro, em geral um açougueiro, um moleiro, 2 oleiros. Com eles, acafagesto-me pelo resto do dia, jogando crica e gamão. Então nascem 1000 contendas e infinitos desaforos, com palavras injuriosas. E na maioria das vezes disputa-se um quattrino, moeda de cobre cunhada na Itália, entre o século XIII e XIX, com valor de 4 denários. E não raras vezes ouve-nos gritar lá em San Casciano, sede do distrito a que pertence hoje a aldeia de Maquiavel, Sant'Andrea, em Percucina. Assim, metido entre esses piolhos, cubro o cérebro de bolor e desafogo esta malignidade da minha sorte. Alegrar-me-ei que me encontrasseis nessa estrada, para ver se ela, a má sorte, se envergonharia disso. Quando cai a noite, volto para casa e entro no meu escritório, e à porta dispo-me das vestes cotidianas, cheias de lama e lodo, e me enfio em panos reais e curiais. Vestido decentemente, entro na antiga corte dos antigos homens, onde recebo amorosamente por eles, farto-me daquele alimento que é só meu e para o qual nasci. Lá não me envergonho de falar com eles e perguntar-lhes a razão de suas ações. E eles, por sua humanidade, me respondem. E por 4 horas de tempo não sinto nenhum tédio, esqueço qualquer aflição, não temo a pobreza, não me assusta a morte. Transfiro-me toda para eles. E como Dante diz que não dá ciência ouvir que depois fica no ouvido, aí está se referindo a Dante, a nota diz, na parte do paraíso, a Divina Comédia, não se adquire conhecimento sem registrar o que se aprende. Então, voltemos. E como Dante diz que não dá ciência ouvir o que depois fica no ouvido é esquecimento, creio eu, né? Ouvidare. Anotei o que achei mais importante na conversação com eles e compus o opúsculo De Principatibus, onde me aprofundo mais que posso nas cogitações sobre o assunto, discutindo o que é esse principado, de que tipos são, como se adquire, como se conservam, por que são perdidos, e se alguma garantuja minha jamais vos agradou, esta não vos deverá desagradar. E um príncipe, sobretudo um príncipe novo, deveria aceitá-lo, mas eu a dedico à magnificência de Juliano. Felipe Casavecchio viu poder voaz relatar em parte a coisas em si e as conversas que tive com ele.
embora volta e meia eu ainda acrescente de polímetro. Polimento. O cérebro é tão rápido que ele já quer adivinhar a palavra, né? Ai, que horror. Vós desejareis, magnífico embaixador, que eu deixasse esta vida e fosse gozar convosco a vossa. Falo-ei de qualquer modo, mas o que me tenta agora são certos negócios meus, que em 6 semanas estarão feitos. O que me deixa em dúvida é que estão por aí aqueles Soderini. Soderini a que se refere era um Piero, que conduzia a República Florentina quando Maquiavel ingressou na vida pública em 1498, e seu irmão Francisco Cardeal. Ambos tinham sido autoridade pelo Papa Leão X, membro da família Médici, e residir em Roma. Se fosse a Roma, eu teria de visitá-los, e isso poderia criar-lhe novos problemas com o Médicis. Talvez fosse preso quando voltasse a Florença, como afirma na sentença seguinte. Então, continuando. Que serei forçado a visitar e com os quais terei de conversar quando for. Temo que ao voltar, em vez de apear em casa, eu acabe apeando no Bargello, que é grafia medieval do Palácio de Bargello. Hoje, o Museu Nacional de Bargello, eu estou misturando com o alemão. Em Florença, ao tempo de Maquiavel, o edifício era sede do Conselho de Justiça, tornando-se sinônimo de prisão. Pois, embora esse Estado tenha grandíssimos fundamentos e grande segurança, também é novo, e por isso suspeito. Não lhe falta falsos sábios, que, ao que parece, como Bagolo, Bertini. Esta referência não está esclarecida, mas Paulo Bertini pode ter sido um dos conspiradores contra os Médici. Meteriam outros na prisão e deixariam os aborrecimentos para mim. Peço-vos dirimir este meu medo, e então irei encontrar-vos no tempo dito de qualquer forma. Ponderei com Filipe sobre este meu opúsculo, se devia dá-lo ou não. Devendo dá-lo, se devia levá-lo pessoalmente ou enviá-lo a vós. Não o dar preocupa-me, pois não seria lido por Juliano. E esse Ardighelli, Piero Ardighelli, era um dos secretários do Leão X e havia aconselhado a evitar Maquiavel. Poderia honrar-se com esse meu último trabalho. Dá-lo vem da necessidade premente, pois eu me acabo e não posso continuar assim por muito tempo, sem me tornar desprezível pela pobreza. Além do desejo de que esses senhores Médici comecem a usar-me, nem que seja para rolar uma pedra. Então, eu não conseguisse conquistá-lo, só poderia lamentar-me. E quanto a esta coisa, quando fosse lida, ver-se-ia que não dormi nem briguei nos 15 anos que passei estudando a arte do Estado. E qualquer um deveria prezar serviço de alguém que, à custa de outrem, tivesse muita experiência. E da minha lealdade não se pode duvidar, porque, tendo sempre sido leal, não aprenderia agora a ser desleal. E quem foi leal é bom por 43 anos. A nota do autor diz que, na verdade, ele não tem 43, ele tem 44. Vamos... Onde eu parei? Tá. Que são os que tenho, não deve poder mudar de natureza. E minha pobreza é testemunha das minhas lealdades e bondade. Desejaria, pois, que me escrevesses o que pensais sobre este assunto e me recomendo a vós. Six Félix Diet de Saint-Brice,
de 1513. Bom, aqui nós paramos. Ou paramos? Deixa eu ver quanto me 20 minutos. Deixa eu ver se é grande essa outra carta. É pequena. Vamos ler essa outra carta. Carta de Maquiavel a Lourenço de Médici. Nicolaus Machiavellus ad magnificum Laurentium Médici. De Nicolau Maquiavel ao magnífico Lourenço de Médici. Aqueles que desejam agradar um príncipe costumam presenteá-lo com coisas que lhes sejam caras ou com as quais vejam que ele se deleita. Dom-te muitas vezes oferece cavalos, armas, tecidos de ouro, pedras preciosas, ornamentos semelhantes, dignos da grandeza do príncipe. Desejando eu, portanto, oferecer alguns testemunhos de minha servidão a vossa magnificência, não encontrei entre meus bens nada que me seja tão caro e estimado quanto o conhecimento das ações dos grandes homens, aprendido por mim com uma longa experiência das coisas modernas e a constante lição das antigas. Maquiavel explicita aqui um método que utilizará ao longo deste livro e em outros escritos seus, e também é partilhado por vários outros autores renascentistas, a comparação dos acontecimentos modernos com os da Antiguidade Clássica, particularmente de Roma, considerado pelos renascentistas como fonte de grande exemplo de sabedoria e excelência, muito útil para se pensar as coisas do presente. E é engraçado também nessa parte que ele considera o conhecimento um bem sagrado, uma coisa muito importante, de grande utilidade, como se fosse ouro, né? E eu penso assim também, é uma coisa muito maravilhosa e infelizmente hoje em dia as pessoas não têm muito essa visão. Vamos ver que ele continua nessa carta. Os quais, cogitados e examinados longamente, a reduzidas a um pequeno volume, envio agora a vossa magnificência. E embora julgue esta obra indigna da presença da vossa magnificência, também muito confio que a acolherá por sua humanidade, considerando que por mim não lhe pode ser dado maior presente do que lhe proporcionar a faculdade de poder entender, em brevíssimo tempo, tudo aquilo que conheci e aprendi em tantos anos e com tantos perigos e aflições. Não preenchi esta obra com ornamentos e amplas sentenças, nem com palavras pomposas e magníficas, ou quaisquer outros artifícios ou ornamentos intrínsecos, com os quais muito sois descrever e ornar suas coisas. Pois quis que nada honrasse ou tornasse grata, além da variedade da matéria e da gravidade do assunto. Nem quero que se repute presunção se um homem de baixo e ínfimo estado ousa discorrer e regular sobre os governos dos príncipes, pois assim como aqueles que desenham paisagens consideram a altura das montanhas e dos lugares altos a partir das planícies, para considerar a natureza das planícies, sobe ao topo dos montes, da mesma forma, para conhecer bem a natureza dos povos, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer a dos príncipes, é preciso ser povo. Esse fragmento aqui é bastante conhecido e citado, né? Muito interessante, copie isso aí. Receba, pois, vossa magnificência, esse pequeno presente com o meu espírito, com o mesmo espírito com que eu envio, o qual, se diligentemente considerado e lido, dará a conhecer claramente meu extremo desejo de que atinja aquela grandeza que a fortuna e outras suas qualidades lhe prometem. E se fosse a magnificência do ápice da sua alteza alguma vez voltar os olhos para estes lugares baixos, conhecerá o quanto suporto imerecidamente uma grande e contínua magnanimidade de fortuna. Com a volta dos Mendes à Florença em 1512, Maquiavel foi alisado de qualquer atividade política e diplomática, preso,
torturado e confinado. No terceiro soneto, dedicado a Juliano de Médici, expressou-se quase da mesma maneira, pedindo-lhe que aceitasse o poema, não porque seja belo ou bom, mas para que a vossa magnificência se recorde um pouco do pobre Maquiavel. Bom, acabamos aqui a parte das leituras das cartas, e a próxima vez que a gente for estudar e ler e comentar, nós vamos começar o livro propriamente dito, né? No capítulo 1, sobre os principados. Então, escute de novo esse vídeo e preste atenção em cada trecho e tente entender o significado. Aquele que eu comentei, esse último, é muito usado, é muito comentado, tá? Então, tenta procurar fazer uma pesquisa sobre esse trecho para você, se você achar alguma coisa interessante sobre esse trecho, coloca aí no comentário do vídeo, compartilha com a gente, que aqui é lugar para compartilhar, tá? A ideia é gerar luz, cultura, o culto da luz, que é igual a cultura, né? Então, obrigada por você me assistir, estar aqui estudando comigo. Vamos aprender juntos. Beijo!